Olá! E Pronto, deixa eu ajeitar isso aqui. tá, pronto? Pronto. Não sei se a iluminação ficou boa pra gente poder conversar. Acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá dando pra me escutar eu mesma. Será que se eu tirar. Melhora? Deixa eu ver. Eu não escutei o meu Não. fone, não. Não? Eu vou Não, ter que falar assim então. mas dá pra te Pronto. escutar tranquilo. É, o ruim é que vocês captam o som de fora, né? Isso é ruim. Eu vou colocar, enfim, senão vocês não chupam. Vai ser uma coisa. Pronto, Pronto? isso. Tá. Pronto. Então, hoje a gente vai ter mais um dia, né? Mais uma semana, com a convidada Luciana Souza, com um trabalho falado sobre museologia, relações de trabalho e pandemia. Hoje também a gente tem que falar um pouquinho, depois acho que eu vou dar os recados sobre as eleições, que a gente teve uma chapa única, aí no final do dia a gente fala a chapa inteira. Tá. Deixa eu tentar melhorar. Vamos ver se está melhor agora. E então vamos começar falando a apresentação da Luciana, né? A Luciana é graduada em História pela Universidade Federal de Minas, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio. Trabalhou como técnica consultora em municípios do estado de Minas Gerais para a salvaguarda de patrimônios culturais através do ICMS. Coordenou as equipes de museologia nos processos de montagem e desmontagem de exposição do mar e atuou como consultora dinamizadora dos municípios do estado do Rio de Janeiro na implantação dos sistemas municipais de cultura juntamente com as secretarias municipais de cultura e sociedade civil organizada. Participou junto à Comissão Permanente de Cultura da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, do coletivo Orçamento e Cultura, no estudo para intervenções populares no orçamento da Secretaria de Cultura do município carioca. Foi docente do curso de bacharelado em Museologia da UFG e atualmente é pesquisadora PCI do MAST e consultora do Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro. E também integrante do coletivo Museologia com Pipoca, mesmo que ela não colocou. Sim, não dá para colocar tudo, né? Mas com certeza. Estou aqui entrando pelo coletivo, pelo Instagram do coletivo, porque eu não tenho Instagram próprio. Então, Lu, começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, e aí se quiser Uhum. fazer a sua fala, pode ficar à vontade. Então tá joia. Olha, primeiro eu queria agradecer o convite da REM Goiás. Eu tive o prazer de participar da REM Goiás por um breve momento, mas eu já estava de saída de Goiânia, acabou que eu não pude ficar muito tempo, mas já foi suficiente para participar de umas reuniões e poder pensar junto a programação da gestão, e foi suficiente para tomar bons cafés da manhã em coletivo. Foi ótimo. A gente tinha conversado que essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela na realidade, ela tem como referência uma apresentação que eu fiz no primeiro colóquio Lupa, que aconteceu semana passada. Foi um colóquio organizado por uma rede de pesquisadoras e pesquisadores do país e gente também, pesquisadores de fora, sobre lugares e patrimônios. E eu bolei essa apresentação para o Lupa, que é um tema que eu venho me debruçando e que eu venho trabalhando. E aí eu recebi o convite da REM e a gente pensou, então, de fazer um bate-papo, não pegar tanto uma perspectiva acadêmica, teórico-metodológica, como eu tentei aplicar lá na apresentação. E aí a REM falou para a gente, sugeriu de trazer um pouco também da minha experiência pessoal, né? O quanto que essa apresentação ela tem a ver também com uma experiência pessoal. E acho que nada mais interessante que falar de relações de trabalho com o tom que eu vou dar, que é um tom crítico,
num dia de paralisação nacional dos motoboys, né? A gente que teve um colega muito querido, a gente perdeu um colega muito querido em Goiás por conta desse trabalho, por conta dessa precarização aí dos trabalhadores de maneira geral. Muita gente recorre ao trabalho de motoboy. E aí eu acho que nada mais propício da gente pensar hoje junto relações de trabalho na museologia também, né? Não só na museologia, acho que no campo do patrimônio como um todo. Enfim, eu trabalho com patrimônio desde a minha graduação. Eu graduei em 2004 na UFMG, mas antes de me graduar eu já trabalhava com patrimônio. E aí, graduada, você já trabalha como pesquisadora, né? Então, tem 17 anos que eu trabalho com patrimônio. 17 anos que eu trabalho já formada e 18 sem formação, né? Um ano sem formação eu já trabalhava com patrimônio. E desses 17 anos, partindo da minha graduação, eu posso contar para vocês, assim, que eu não tenho, talvez, no máximo, 7 anos de relações formais de trabalho. Eu tenho 7 anos, no máximo, picados em lugares diferentes, em que eu pude contribuir para o INSS, em que eu pude ter recursos no FGTS, que eu pude ter férias, que eu pude ter 13º. Eu acredito que nem 7 anos eu alcance desses 17 anos. Então, essas relações precarizadas sempre me acompanharam, sempre. Infelizmente, eu ainda não pude desfrutar de uma condição de trabalho com o mínimo de direitos por um tempo prolongado. E é interessante que eu venho observando nesse meu percurso que muito da nossa precarização, ela se desdobra numa desqualificação do nosso trabalho. A depender do grau precário que é o teu regime de trabalho, as suas relações interpessoais ficam bem afetadas, né? As relações interpessoais no seu campo de atuação, elas acabam absorvendo uma espécie de trato, sabe? É um trato em que você está automaticamente desqualificada, né? Ou seja, uma associação direta entre o seu regime de trabalho, que não é um regime de emprego, é um regime de trabalho, com a sua capacidade ou a qualidade do trabalho que você executa. Logo, uma pessoa com regime de trabalho precário, ela é facilmente explorada, ela é facilmente desqualificada, ela é facilmente destratada. E isso eu observo já há 17 anos em vários ambientes, né? E então, por essa razão, e porque eu venho estudando bastante macroeconomia para trazer para a museologia e para as políticas públicas, eu vim me debruçando também nas relações de trabalho. Então, já entrando aqui na minha apresentação, eu tento fazer uma dobradinha. É isso, né? A gente pesquisa aquilo que nos comove, que nos move, e também a gente acaba levando nossas experiências individuais para essas reflexões que a gente desenvolve, né? E a minha experiência individual, além dessa, da precarização, também tem de uma militância por política pública de cultura. Eu participei durante um bom tempo de coletivos, militei nesses espaços junto à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro por orçamento participativo, para a gente construir de forma popular e conjunta o orçamento da cultura. Participei também da implementação dos sistemas
de cultura em nível municipal no estado do Rio de Janeiro, a importância da gente ter um plano municipal de cultura para criar ações, né, em médio e longo prazo, e o quanto que isso se desdobra na vida material das pessoas, né? O campo da cultura ele é formado por trabalhadores e trabalhadoras, e essas pessoas elas precisam ter condições materiais de vivência, né? Então, isso tudo eu tentei trazer um pouco para as reflexões que eu desenvolvo, e aí eu vou começar agora a minha apresentação. Como a Gabi falou, hoje eu sou pesquisadora PCI do MAST, que é um museu de astronomia e ciências afins, que fica aqui no Rio de Janeiro, no campo de São Cristóvão, né? E trabalho lá especificamente com coleções, a formação de coleções. Bom, é isso, a minha fala é inspirada nessa fala que eu fiz no LUPA, relacionada a relações de trabalho, e eu vou pensar mais para um momento de agora, para um tempo de agora, como estão as nossas relações de trabalho no tempo da pandemia, né? Eu acho que isso é inegável para todos nós, que a pandemia ela atravessou em absoluto as nossas relações econômicas, as nossas relações políticas e pessoais, isso aí, né, é inegável. E sobre os impactos da pandemia, a gente tem preocupações de muitas ordens, né? A gente se preocupa sobre os desdobramentos disso tudo na nossa subjetividade, os desdobramentos desse processo todo nos nossos corpos, os desdobramentos nas nossas relações interpessoais, nos nossos afetos, enfim, em tudo aí que envolve a construção da nossa subjetividade. Mas eu vou focar aqui na nossa preocupação com os desdobramentos dessa pandemia em relação às nossas condições materiais de existência. E é sobre essas condições materiais que eu fico me pensando, né, como que está a produção material da vida agora? Quais são os arranjos materiais da sociedade e das instituições de preservação nesse momento? Como que elas têm feito, têm se conformado às pressas e de maneira precária nesse momento, sobretudo por conta de uma conjuntura macroeconômica que tem afetado diretamente os estados nacionais. No caso do Brasil, a gente tem a gente passa por uma série de, como que eu posso dizer, a gente passa por uma conformação do Estado Nacional junto com outros agentes transnacionais ou agentes de outros estados, enfim. A gente passa por uma conformação que vem se desdobrando na desregulamentação da nossa economia. E quando a gente fala de desregulamentação da nossa economia, a gente está falando, obviamente, do campo da cultura também, né? O setor da cultura, ele é parte da economia nacional. Então, a gente está falando dos desdobramentos que isso tudo vem causando, os desdobramentos disso na cultura. E eu percebo, assim, que esse processo de desregulamentação da economia no nosso setor da cultura, ele vem ocasionando uma desestruturação do nosso setor, uma desestruturação crescente, principalmente de 2016 para cá, né? E isso, obviamente, afeta o orçamento público do setor, que está cada vez menor o nosso orçamento, tanto em nível nacional, agora trazendo aqui para o Rio de Janeiro, né, em nível municipal, de ponta a ponta, ele vem caindo expressivamente. O orçamento que se volta para alimentar organismos como o IBRAM, como o IFAM, como, enfim, instituições aí de preservação em nível nacional que estão atreladas ao governo federal e etc.
Bom, e aí, pensando nesse quadro, a pandemia ela entra aí como um fator que me parece que acelera um processo ou exacerba um processo que já vinha em curso. A pandemia que nos obriga a um isolamento social que o Célio Turino ele chama muito de isolamento físico, porque nós não estamos isolados, nós estamos aqui conectados, né? Esse isolamento físico, ele se torna a principal estratégia de controle da pandemia. Esse isolamento, ele se desdobra e ele se reflete nas instituições de uma maneira em que o impacto para elas é um impacto muito forte, principalmente quando a gente pensa em termos econômicos. Uma instituição que precisa sobreviver num contexto de isolamento físico, ela vai, obviamente, ter impactos nos seus contratos de serviços, vai ter impactos aí na sua estrutura orçamentária, na composição de receitas, para o seu funcionamento, isso tudo. Então, é um impacto enorme. E esse impacto a gente vem acompanhando pelas redes, a gente vem acompanhando pelas entidades supranacionais, né, entidades internacionais, enfim, pelos grupos de pesquisa, pelos grupos de militância, a gente vem observando que a primeira resposta das instituições foi o cancelamento de atividades, a suspensão de projetos, né, ou o congelamento de projetos, ou mesmo a alteração das rotinas de trabalho. E isso tudo ocasionou, ou vem ocasionando, demissões em massa, suspensões temporária ou permanente de contratos de trabalho e etc. Ao mesmo tempo que as ações digitais, né, no ambiente digital continuam acontecendo. As instituições, nos seus canais, aí, nas suas redes sociais, elas permanecem funcionando, né? Então, é um perfil do museu que interage no Instagram e a gente vê um monte de atividade. É o perfil do arquivo que publica parte do seu acervo no Facebook. É o perfil da biblioteca que alimenta um canal no YouTube. Então, assim, no ambiente digital, essas instituições elas permanecem em operação. E é claro, a tecnologia digital, ela possibilita isso, ela possibilita uma manutenção de uma socialização em rede, possibilita as trocas entre instituições, estudo durante o isolamento, né? Facilita o diálogo entre instituições, compartilhando estratégias de preservação nesse momento, compartilhando manuais. Quem é que não viu nas suas redes manuais de preservação dos acervos em momento de isolamento físico, né? Isso é importantíssimo. Nos possibilita, a tecnologia digital nos possibilita acesso remoto aos documentos, a gente pode fazer pesquisa remota, pode acessar catálogos de objetos, catálogos de exposições, enfim, essa tecnologia digital, ela facilita muito a nossa vida, muito. E otimiza tarefas, né? Tarefas agora, enfim, que estão conformadas de uma outra forma nesse espaço da casa, nesse nosso espaço escritório-casa, né? E encurtam distâncias. Eu estou aqui falando com o pessoal de Goiás, estou aqui no Rio, enfim, essas possibilidades são muitas e são muito importantes, é claro, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, essas tecnologias digitais muitas vezes têm possibilitado mobilizações sociais por causas inúmeras. E aqui no nosso campo, enfim, a gente acompanhou, dá para dar vários exemplos, né? Na ocasião da extinção do Ministério da Cultura, na ocasião de uma tentativa de extinção do IBRAM, né? Os ataques ao IFAM, os ataques à Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, essas redes a gente consegue compartilhar os nossos dramas, né, e as nossas lutas, e consegue angariar pessoas
para as nossas causas. Mas eu insisto que é importante a gente se atentar para as relações de trabalho que estão se configurando internamente nas instituições enquanto essa existência digital ela vem se concretizando. E aí, assim, só para pontuar que a gente não pode perder de vista que essa existência digital ela está se dando pelo uso e pelo consumo, principalmente de plataformas que pertencem a corporações específicas. Então, a gente está vendo um cenário de uma hegemonia de determinadas corporações em torno da tecnologia digital. A gente não pode perder dimensão disso, porque a gente está fazendo uso dessas plataformas de maneira crescente. E isso nos responsabiliza de muitas formas no quadro que estamos construindo em termos macroeconômicos. Então, eu estou falando das corporações como Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, o Instagram, que é do Facebook, né? YouTube, que é da Google, essas coisas. Essas corporações, elas têm entre seus principais acionistas grandes grupos financeiros. E aí, assim, para quem tem interesse em procurar pesquisar um pouco mais de macroeconomia, eu sugiro uma pesquisa, um olhar para uma discussão que a gente faz sobre a captura do Estado. O quanto que esses grandes grupos, eles vêm interferindo cada vez mais em estados nacionais, fazendo pressão, fazendo lobby para que ocorra aquilo que a gente luta tanto contra, que é a desregulamentação da nossa economia. E, claro, fazer uso dessas corporações, dessas plataformas e alimentar essa hegemonia, a gente tem que também ter conhecimento. Assim, a gente está falando de corporações que têm sede no Vale do Silício, muitas delas, e corporações que não estão sediadas no Brasil. Isso significa um fluxo de capital para fora do país. Então, isso tudo é sobre uma arquitetura do poder. O quanto que essa arquitetura do poder, ela nos interessa no campo da preservação. Seja para discutir segurança da informação, tecnologia de vigilância, no caso dos nossos bens que preservamos, seja na desregulamentação da economia, que se desdobra na desregulamentação das relações de trabalho. Bom, então, eu percebo que a pandemia, ela acelerou esse processo, né? Esse quadro era um quadro muito anterior à pandemia. E a pandemia acelerou e exacerbou isso tudo. Então, assim, o quanto que já vínhamos de antes, eu falei aqui, 17 anos que eu trabalho, há quantos anos precarizada, né? Então, o quanto que as instituições de preservação, elas já vinham operando desde antes, de forma crescente, com funcionários sem vínculo empregatício, sem benefícios trabalhistas, sem direitos trabalhistas. Quando a gente fala direito trabalhista, a gente está falando de quê? A gente está falando de férias, a gente está falando de 13º, a gente está falando de FGTS, essas coisas que nos garantem materialmente a reprodução da nossa vida, né? E nos garante sanidade mental. Quem que não quer, depois de um ano de trabalho, tirar férias para descansar, para curtir a família, curtir os amigos? Isso é humano, gente. Então, assim, isso são direitos, né? Então, as instituições, elas já vinham operando nessa lógica de trabalhadores sem direito trabalhista, sem vínculo empregatício, né? Sem benefícios trabalhistas. O que são benefícios trabalhistas? A gente falar de vale-transporte, a gente falar de vale-refeição, a gente falar de um seguro médico, um seguro odontológico. Isso são benefícios trabalhistas. A gente já vinha operando com trabalhadores sem auxílio de saúde ocupacional e sem direito à seguridade social. E esse é um tema particularmente importante para nós, porque num contexto de pandemia, a gente não ter, por exemplo, algo que nos dê um mínimo de segurança caso a gente se contamine no nosso ambiente de trabalho, gera um impacto enorme na nossa vida.
enorme. Então, eu estou falando aqui de condição de vulnerabilidade extrema, né? É uma força de trabalho que está desprotegida por leis, e porque ela está desprotegida, ela se torna facilmente descartável. Uma pessoa contaminada, sem nenhum vínculo, sem nenhuma proteção, né, com as relações de trabalho desregulamentadas, essa pessoa, se contaminada, quem vai pagar os custos da sua internação? Se ela for contaminada no seu espaço de trabalho, quem vai pagar os remédios? Quem vai pagar a diária de um CTI, que é mais de R$ 800? E uma pessoa que fica no CTI, depois, a depender do tempo que ela fica, depois ela tem que fazer fisioterapia, depois ela tem que ter acesso a muita medicação, enfim. Quem vai pagar esses custos? E se essa pessoa virar óbito, quem vai arcar a família vai ser indenizada? Quem vai arcar com os custos de funeral, de enterro, de caixão? Isso é real, gente. Isso é as nossas condições materiais de existência. Enfim, então eu estou falando de uma mão de obra que já há algum tempo não tem margem de negociação com as instituições, né? E essas pessoas, elas estão sob regimes contratuais diversificados. Elas são bolsistas, elas são PJs, elas são MEIs, elas são estagiárias. Apesar de que estagiário ainda tem uma legislação que proteja minimamente, né? E aí trazendo, né, o quanto que essas categorias, esses regimes de trabalho, muitas vezes, eles são tidos nos ambientes de trabalho como uma desqualificação do próprio trabalhador, né? Então, o regime de trabalho diz respeito ao próprio trabalhador, não é uma condição em que ele está operando ali, que não é produto da escolha dele. Ele está ali, enfim, porque ele precisa sobreviver, mas porque ele está naquele regime, ele é uma pessoa desqualificada. E esses trabalhadores, eles aparecem nos discursos dessas instituições com nomes muito, como que eu posso dizer, muito curiosos. A gente pode acessar aí as páginas das instituições na internet, os perfis, a gente vai ver lá que esses trabalhadores e trabalhadoras, eles aparecem como colaboradores, como parceiros, como associados. Quer dizer, são termos que nada mais fazem que ofuscar essa precariedade das relações de trabalho. E é isso, né? Essas pessoas no cenário de novo normal, elas não estão asseguradas em nada. Então, eu vou chamar essa força de trabalho de precariado, que é um termo que é recuperado pelo Rui Braga e pelo Ricardo Antunes em referência a esse grupo de trabalhadores que muitas vezes eles não estão sindicalizados e que possuem diferentes trajetórias de ação coletiva e ação pulverizada. O Rui Braga e o Ricardo Antunes, eles fazem muita referência aos trabalhadores de telemarketing, para trabalhar com essa categoria do precariado. E agora, no contexto digital, eles têm chamado de infoprecariado, ou cyberprecariado. Bom, em alguns lugares, a gente até vê iniciativa ou de sindicalização ou tentativa de se construir uma associação. A REM Brasil está agora num movimento muito bacana de tentar construir uma associação que possa, nesse entendimento mesmo, de que coletivamente a gente consiga conquistas mais fortes para proteger esses trabalhadores. No caso, a REM está trabalhando especificamente com os educadores de museus, né? Só que, nesse contexto de pandemia, esse processo de sindicalização ou de construção de associação acaba se deparando com as restrições do distanciamento social que impedem os trabalhadores e trabalhadoras de realizarem as dinâmicas básicas para se oficializar uma entidade coletiva.
Então, enfim, isso mesmo é um panorama de como as nossas instituições vêm tratando a sua força de trabalho, né, e nos diz como que elas estão se conformando de cada vez mais, de forma mais precária e numa economia cada vez mais desregulamentada. E a gente não pode perder de vista isso, porque as instituições elas respondem a essa desregulamentação com precarização. Então a precarização é uma resposta da desregulamentação. E, enfim, esse é um tema que é um tema fundamental para nós, tanto como trabalhadores, como objeto de pesquisa, e ele não está descolado de uma discussão que a gente já faz, que é uma discussão do fenômeno dos museus espetáculo, da cultura como mercadoria, né? Então, o que eu trago aqui para nós como desafio, como provocação, é o quanto que a gente está falando da fetichização da memória, o quanto que as relações, na verdade, assim, o quanto que as relações de produção elas estão ofuscadas nesse mercado de bens simbólicos, porque é um mercado, né, no sentido da troca. E é isso, acho que fica esse desafio para nós, de pensarmos mesmo as nossas condições materiais concretas de existência, da preservação dos nossos bens culturais, patrimonializados ou musealizados durante a pandemia ou no pós-pandemia, mas sem perder de vista a conformação da força de trabalho, como que a força de trabalho está sendo tratada e está sendo conformada nesse momento, porque é ela que executa as operações de preservação. As coisas não se preservam sozinhas, né? E aí a minha pergunta aqui para o fim da minha fala é: será que a gente consegue superar o imperativo do privilégio da servidão? Privilégio da servidão, que é uma expressão aí também do Ricardo Antunes. Então fica de desafio para nós. É isso. Então, tá aberta a pergunta, quem quiser fazer alguma pergunta. Só vou fazer 2 comentários aqui que apareceram. Uma do Henrique, que é da Museologia da UFG. Ele falou assim que teve uma excelente professora nessa época, na qual você estava. E a Ana falou que foram excelentes reflexões, e de fato são ótimas reflexões. E aí eu vou para as minhas perguntas enquanto as pessoas refletem sobre as perguntas próprias, né? O que você pensa da relação do trabalho com o patrimônio, a relação do trabalho juntamente do patrimônio e museologia com as políticas públicas? De que forma que você pensa como que são esses trabalhos, como são elaborados quando a gente junta com as políticas públicas? Alguns exemplos que você possa dar, se você quiser e tal. Tá. Vou fazer uma não, deixa eu responder essa então. Porque quando a gente pensa, é como se fosse uma cebola, né? Quando a gente pensa em política pública, a gente pensa em uma cebola. São as camadas. Então, até se desdobrar nas relações de trabalho, a gente tem algumas camadas. E aí essas camadas chegam numa macroeconomia, pensando aí nas relações globais, até uma micro, chegando nas nossas relações de trabalho agora e as nossas condições materiais de existência. Então, eu vou falar especificamente em nível federal, né? Quando a gente pensa política pública para a cultura, a gente tem que ter um orçamento para começo de conversa. Não dá para a gente planejar ações, não dá para a gente querer fazer o mundo se a gente não tiver orçamento, se a gente não tiver receita. E uma das lutas aí, dos bons momentos que tivemos de políticas públicas da cultura em nível federal, no começo dos anos 2000, aí, na época do governo Lula, do Gil, saudade do Gil, né? Todo mundo, enfim. Uma das bandeiras é que a gente tivesse, pelo menos, a gente tivesse um orçamento digno para a cultura. 2% do orçamento fosse vinculado para a cultura. E que a gente pudesse transformar esse orçamento em financiamento de instituições, financiamento de projetos, financiamento de editais, e
enfim, financiamento de ações e tudo mais. Então, a gente pensa que um governo federal que viabiliza recursos para uma instituição como o IBRAM, um IBRAM que tiver com recursos para desempenhar suas ações, e tiver a possibilidade de fazer concurso para ter funcionários que possam desenvolver essas ações, isso se desdobra diretamente no nosso trabalho do dia a dia. O IBRAM pode desempenhar uma boa estrutura. Agora, por exemplo, a gente poderia ter um mapeamento das demissões, a gente poderia ter um mapeamento das instituições que correm o risco de fechar de maneira permanente, a gente poderia ter um mapeamento da situação concreta das instituições em relação aos seus projetos de trabalho, em relação às suas receitas, né? Veja bem, não estou falando aqui das pessoas que ocupam o IBRAM, de maneira alguma. O que eu quero dizer é que se um instituto como o IBRAM não tiver recursos e não tiver funcionário suficiente para desenvolver esse tipo de ação, isso não se desdobra na nossa realidade de agora, concreta, pequena, né? Assim, então é do macro sempre para o micro, né? E para a gente ter isso, é importante, o Sistema Nacional de Cultura, ele tinha esse objetivo, a gente ter um plano federal que pudesse pensar ações de médio e longo prazo para todas as áreas da cultura, para todas as linguagens, que todas as linguagens e todos os setores pudessem planejar suas ações e pudessem contribuir para suas instituições, contribuir para os coletivos, contribuir num país que tem um tamanho continental, né? Então, eu acredito que é assim que se desdobra. A gente tendo recursos viabilizados pelo governo federal, por exemplo, né? Pensando aqui numa instituição federal, pegar um museu federal que pudesse ter mais recursos viabilizados pelo governo federal, talvez ele pudesse abrir mais projetos, e talvez mais projetos, mais trabalhos. Se o governo federal viabiliza mais recursos na forma de concurso público para essas instituições de preservação, essas instituições podem fazer concurso público e as pessoas podem entrar de maneira digna nesses lugares, né, e desempenhar com vínculo empregatício. E, enfim, existem outras formas de relações contratuais também, que não é, né, você tem museus públicos com contrato de parceria público-privada, você também tem museus privados, é claro, a coisa da política pública ela é muito mais complexa que isso que eu expliquei aqui, mas eu tentei fazer uma explicação um pouco mais didática. Como é que está sendo o seu trabalho na quarentena? Ele ficou muito afetado? Como que está sendo feito? Do Márcio? Eu tô trabalhando mais, porém a minha casa virou meu espaço de trabalho, né? E aí, isso a gente tem que pensar de mil formas. Primeiro, que todos os custos do meu trabalho estão para mim agora, né? As minhas ferramentas de trabalho são minhas, individuais agora, né? E os meus custos de luz, de tudo, são meus agora. Agora, tem um outro lado, né? Porque também eu não tinha benefícios trabalhistas, então mudou um custo pelo outro. O custo que eu tinha para ir, para me alimentar, etc., agora viraram os custos da casa. Então isso mudou. Agora, o que vem me chamando mais atenção é o nível de dependência dessas plataformas como o Google, pelo Gmail, né? Tudo está pelo Gmail, tudo. O Facebook e o Instagram, Twitter e YouTube. Então, isso tem me assustado bastante, porque a gente precisa discutir
esse domínio das tecnologias que não são nuvem, né? Elas têm, elas têm capital, e esse capital ele flui, ele sai, e ele se desloca, e esse deslocamento ele tem destino certo. Então, isso tem me preocupado. Então, eu já sei, eu não tenho Twitter e não tenho Instagram. Pelo menos isso eu consegui fazer. É isso que agora Gmail, essas coisas. E eu chamo atenção, assim, porque não tem sido a minha praia agora, mas eu ainda vou me aprofundar mais nisso. Mas num debate bem intenso que as pessoas têm feito sobre segurança da informação, né? Isso, a gente precisa discutir isso. Quem tem posse da nossa informação e em que nível a gente tem controle sobre ela, apesar da gente ter um marco civil da internet, mas os limites desse controle a gente precisa discutir, e mais que isso também, né? A gente, quem discute essas questões, discute a tecnologia da vigilância, discute espionagem, discute um monte de coisa. Então, acho que são temas que nos interessam quando a gente fala de preservação da informação. Tem outra coisa também que a gente tem que pensar, são as horas de trabalho. Da gente trabalhar 8 horas por Sim, dia, mas aí já não é mais 8 horas por dia, é muito mais às não vezes. sabe. São horários assim, aleatórios, não é mais assim, É, das 8 às 6, por exemplo, sei lá. E aí é é, tipo de noite, às vezes você fica de madrugada, você às vezes não come para é, terminar, você tem que ter a produção constante que você está tendo que ter, que hoje em dia é, eu vejo muito uma cobrança das pessoas, assim, de você sempre estar produzindo, mesmo que a gente esteja num momento de pandemia, na qual às vezes, por exemplo, não sou empregada, às vezes eu não deveria, às vezes eu poderia estar surtando, gente. A gente é um momento na qual a gente tem o direito de estar surtando, a gente está trancado dentro de casa. E aí parece que você não tem esse direito, você tem que produzir em cima de produção, assim, loucamente. Então tem nossa, bem por aí. Eu não gosto quando as pessoas falam, né, do privilégio de estar em casa. Você não falou, não, Gabi. Eu não gosto porque não é um privilégio. A gente está num exercício do direito do estar em casa, né? E esse direito tinha que ser disputado. Porque o estar em casa no momento de pandemia é um direito à vida. E aqui, considerando que há postos de trabalho que não podem estar em casa, então isso é um deslocamento aí que é preciso pontuar, mas para além desses postos, aqueles que têm condições de estar, esse estar em casa está tendo uma série de desdobramentos também, né? Que é isso. Eu me pego trabalhando até as 3 da manhã com frequência. Com frequência. E aí, assim, quando eu não trabalho pela manhã, eu me sinto culpada. É isso, assim. De manhã eu acordo e se eu não trabalhar, se eu for fazer um exercício físico para manter minimamente, né, o meu corpo de alguma forma, enfim, tolerante à cadeira, tolerante a essa coisa de estar só sentado e andar pouco, então a gente faz um exercício ou outro. E quando eu tiro a minha manhã para fazer isso e tal, eu me sinto culpada, porque enfim, eu tinha que estar trabalhando desde de manhã. E vou tranquilamente tranquilamente não, né? Eu vou até as 3 nesse movimento assim de naturalizar essa super produção, né? Tá, com certeza, Gabi. Eu acho que tá todo mundo, assim, enfim, que tá voltado aí para nossa área e tá trabalhando em casa, de alguma forma está sentindo isso, né? E É, outra pergunta era como você pensaria os trabalhos em museus, aí eu vou dizer convencionais, no sentido de serem institucionalizados, que não possuem, não necessariamente, essa integração em rede, assim, são museus, porque existem muitos museus que já tinham um certo trabalho com interatividade
em rede. Agora, tem museus muitos que não têm, e às vezes não tem essa condição de fazer esse tipo de trabalho, seja por falta de equipe, seja por falta de É, saber, essas eu, coisas. eu até anotei, eu tenho esse dado aqui que eu apresentei, porque, gente, dado é, percentual assim, eu não decoro, né? Eu tinha anotado um dado muito interessante do pessoal do Tainacan, que eles estão fazendo um webinar bem bacana, assim, sobre compartilhamento de acervo em rede. Porque não basta só você ter o equipamento, né, para digitalizar o seu acervo, você também tem que colocar ele na internet, e isso tem custos. E aí, nesse. Luciana? Luciana? Oh, agora sim, aí você falou, começou no Tainacan, assim, aí... Tá. O Dalton, que é o coordenador do Tainacan, ele apresenta uns dados sobre os museus que não possuem essa estrutura agora, nesse momento de pandemia, né? Não estou achando aqui, eu tinha colocado. Ah, já sei, acho que eu achei. Ele. Não achei. É isso, depois eu vejo. Ah, achei. Ele diz assim, o Dalton Martins, que é o coordenador do Tainacan, nesses webinários que eles têm feito, eu tenho acompanhado, e num deles ele diz assim que 70% dos museus brasileiros, eles possuem até 9 funcionários. E a maior parte desses museus não possui equipe de TI. Que apenas 26% dos museus e 38% dos arquivos possuem websites próprios. E apenas 61% dos museus têm seu acervo digitalizado. E apenas 23% disponibiliza na internet. Então, assim, a realidade nossa no Brasil é uma realidade que não é essa. É, é uma realidade majoritariamente de uma estrutura precária. Tá aí, políticas públicas é isso, né? A ausência das políticas públicas, ela leva a esse tipo de precarização das instituições. E aí o que acontece é isso, assim, uma instituição. E aí eu não estou falando só de museu, estou falando de arquivo também, estou falando de biblioteca também. Para ela digitalizar o seu acervo, ela tem que ter equipamento, ela tem que ter o equipamento de digitalização, tem que ter o equipamento pensando, né, em toda a estrutura, o computador, tem que ter aonde vai fazer backup, tem que ter isso tudo, tem que ter uma estrutura completa, tem que ter repositório, e tem que ter uma equipe para participar de todos esses processos. Isso tudo para digitalizar. Mas um acervo digitalizado, ele também precisa ser gerido, né? Então, também tem aí uma força de trabalho que seja adequada para a gestão desse acervo. E além disso, a gente também tem o fato de que não basta ter, nesse contexto de pandemia de isolamento físico, precisaria ter também disponível na internet. E aí vem uma outra demanda de recursos, uma outra demanda de tecnologia mesmo, né? Então, assim, eu fico pensando que nos cuidados que a gente tem que ter nesse momento, antes de falar, ai, que bonito, os museus estão se reinventando, que maravilhoso, né? Essa potência da reinvenção, isso tudo parece para a gente em termos discursivos, né? O que aparece é uma narrativa de algo muito bonito, muito inovador. Mas quais são as condições materiais de sobrevivência das nossas instituições e dos nossos trabalhadores? E o quanto que isso tem a ver com uma desregulamentação da economia, né? É isso, assim, que eu fico pensando. E essas instituições agora estão... Uma pessoa que faz a comunicação
a gravação, sei lá, se for ter legenda, vai ser legenda, vai ter que saber das tecnologias, ela vai ter que dar conta de todas as coisas. Normalmente é uma, duas pessoas, né? Não é uma equipe de trabalho grande. Isso é Pois muito é, legal. Ela se desdobra é, tanto na especialidade, ela tem que saber de tudo. E é isso, é. assim. E aí isso, na nossa linguagem seletista, né, da CLT, se chama acúmulo, acúmulo de trabalho, né? Você está acumulando função, é acúmulo de função. Aí se naturaliza o acúmulo de função. Que bacana essa pessoa que faz de tudo. Muito maravilhoso. Né? A gente começa a romantizar a coisa. Não sei nem se esse romantismo vira até uma estratégia de sobrevivência, sabe, mental, mas o fato é que a gente acaba romantizando esses processos, né? Eu, enfim, tenho muitas pessoas queridas do campo das artes, e nas artes eles passam por processos diferentes, né? Mas semelhantes semelhantes em alguns dramas da precarização. E aí é muito comum para eles isso, assim, você vai apresentar um teatro no sábado à noite, no domingo à noite, mas, poxa, isso é muito bacana, isso já basta por si só. Isso já, o artista, ele é pago com aplausos. Né? Então é isso, a gente acaba criando. O prefeito aqui do Rio de Janeiro, quando ele assumiu a prefeitura, ele fez um discurso nesse lugar. Foi um escândalo, assim, um escândalo. Porque aos poucos você vai naturalizando, a gente já tem um sentimento compartilhado de muito tempo já, de que cultura é algo supérfluo, né? E que a gente não precisa de política pública. Sabe uma coisa que é interessante, política pública? Agora, a gente tem consumido mais do que nunca Netflix. E a gente não se pergunta que tipo de imposto a Netflix paga, ou se paga, ou quais tipos de taxação a Netflix é submetida, e que é revertido no campo da cultura para a formação de ator, para a formação de atriz, para a formação de gente da equipe técnica do audiovisual. A gente não se pergunta, porque não tem. Então, uma política pública pensaria como você criar uma cadeia de financiamento para áreas afins, né? Então, isso fica de desafio para nós, não é porque a gente é preservação que a gente não pode olhar para o audiovisual e ver o tanto que isso nos diz sobre nós, nos diz sobre o setor que a gente faz parte, né? A pergunta da Ana, ela falou assim: em Belo Horizonte há uma grande tendência de utilização das OSCs para a efetização das ações dos museus e já temos questões nas relações com o trabalho desenvolvido há anos pelos servidores. O que você acha da atuação desse órgão da sociedade civil nos museus públicos? São os contratos, são as parcerias público-privadas, né? Eu acho que elas têm vantagens e desvantagens. E isso é um assunto, acho que dá uma live só para esse tema. Elas, eu penso que é o poder público delegando para uma iniciativa privada uma atividade que ele poderia desempenhar. E ao delegar para a iniciativa privada, isso tem prós e tem contras, né? Normalmente esses contratos, eles se dão sob regime de metas, e essas organizações precisam alcançar metas, e a gente sabe que a meta como métrica para o nosso trabalho pode ser muito problemático, né? Essas metas que estão muito fundamentadas numa ordem do entretenimento, numa ordem, né, numa ordem do mercado mesmo, enfim. Acho que pode se desdobrar, entre outras coisas, no controle dos conteúdos que a gente desenvolve, no controle, enfim, dos temas que a gente aborda. Isso
isso se desdobra. Porque a gente tem que analisar esses regimes na sua concretude, né? Não dá para a gente fazer uma análise global, porque cada caso é um caso. Mas a gente tem caso, por exemplo, de um museu que desenvolve uma exposição é, sobre sobre preservação, né? Sobre energia sustentável, mas a financiadora dessa exposição é uma empresa de combustível fóssil. Ou então uma empresa que tem como acionista um determinado grupo financeiro que também procura investir numa energia dita verde, mas que, enfim, ela tem ações prejudiciais em muitos territórios, né? Então, essas empresas financiam um determinado museu e o discurso que esse museu vai fazer sobre a crise energética ou sobre a crise sobre a sustentabilidade do planeta Terra, etc., vai ser enviesada, né? Não vai dar conta, por exemplo, de passar por uma crítica ao capitalismo. Então, eu acho que quando o poder público ele se exime, ele acaba abrindo brecha para que a iniciativa privada conduza e oriente as ações da cultura dentro daquilo que as interessa, numa lógica de mercado, né, numa lógica do lucro, numa lógica do marketing. Então, eu penso que esses contratos eles passam um pouco por esses problemas, né? Agora, também uma instituição financiada exclusivamente pelo poder público não é necessariamente algo maravilhoso, incrível. Porque a gente tem problemas, dependendo de quem tiver à frente do poder público, a gente sofre também represálias de outras ordens, né? O fato é que a gente precisa se envolver na construção da política pública e talvez disputar um projeto de Estado que a gente esteja mais presente e que a gente possa interferir e escolher na maneira em que na maneira como as instituições são construídas, na maneira como o setor da cultura se conforma. E em nível municipal, uma das possibilidades disso é o orçamento participativo, né? Os conselhos municipais de cultura. A gente Tá. tem 2 minutinhos. Eu só vou fazer a última pergunta, porque às vezes até cai. Deixa eu ver aqui. É muito difícil conciliar o home office. Imagina ter que cuidar de casa, filhos e cumprir as meias de trabalho. Não é uma pergunta, é um comentário. Ainda tem isso. Tem todos esses atravessamentos que eu nem comentei aqui, né? A gente tem atravessamento de gênero, atravessamento de raça, atravessamento de classe. Eu nem comentei, fiz uma análise genérica mesmo, assim, mas com certeza, com certeza. É isso. Antes de cair, eu quero agradecer o convite, gente. Dizer que eu tenho saudade de vocês e que o tempo que eu passei em Goiânia foi muito bom para mim, muito bacana. Eu vou guardar no coração. A gente agradece também. E aí eu já passo um pouco para os últimos recados, porque não vai dar nem tempo, às vezes. A gente fez agora a gente vai estar nas novas eleições, né? E teve as inscrições de chapa. E aí teve uma chapa única. A chapa única é a coordenação geral. É pela Natália Dutra, que também estava nessa gestão anterior. A secretaria geral é da Rossana Kippel, que é uma educadora no Museu Antropológico. A coordenação de comunicação é com a Gabriela Neres, que sou eu. A coordenação de estudos e articulação é com a Tajaná, que é de estudante do curso de museologia. E tivemos 2 suplentes também, que é a Giovana e a Milena de Souza, que ambas são museólogas graduadas. Então, a gente vai começar as eleições, e aí para todo mundo votar. E eu já mando um e-mail para todo mundo falando dessa chapa que a gente falou que ia divulgar na live, para depois mandar um e-mail para todo mundo. Mas muito obrigada, Lu, foi ótima conversa. Depois a gente arruma mais um tempinho para discutir outras coisas. Então, obrigada para todo mundo que